Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Gianelli, com o tema O Esquecimento de Vidas Passadas. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, caros amigos da Fraternal. Prazer estar com vocês. Meu nome é Eduardo Gianelli. Eu trabalho numa casa espírita aqui em São Caetano e também participo dos trabalhos da USE Regional ABC. Hoje eu trago para vocês um assunto bastante importante que aparece em praticamente toda a codificação de Kardec. Um assunto que é abordado em várias obras. É o esquecimento das vidas passadas. O que o Espiritismo pode nos trazer sobre esse assunto? Um assunto que, como eu disse, é muito importante, está contido em praticamente todas as obras de Kardec, mas que também apresenta algumas curiosidades e também alguns perigos que nós vamos ver na sequência. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, da volta do espírito à vida corporal, nós temos no item 11 o esquecimento do passado. Mas, como eu disse, não é só no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos na Gênese, no Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, e na própria Revista Espírita, Kardec abordando esse importante assunto. Antes de entrar em si nesse assunto, eu vou convidar vocês para um raciocínio sobre a questão da reencarnação. Até porque muitos irmãos e irmãs que não são espíritas sempre nos questionam. Vocês espíritas acreditam na reencarnação, falam de vidas passadas, mas falam do esquecimento do passado. Não seria mais fácil nós termos já o conhecimento do passado para quando nós voltamos, regressamos a uma vida corpórea, nós possamos enfrentar essas provas ou essas expiações de maneira mais fácil? É uma pergunta até com boa lógica, mas não é bem assim que acontece. Vamos lá para o raciocínio. Jesus disse para Pôncio Pilatos, meu reino não é desse mundo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa afirmação que a vida espiritual é a vida normal do espírito, é a vida eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não passa de um instante na eternidade. E ainda no céu e o inferno, a quarta obra da codificação, é informado que o espírito progride igualmente na erraticidade, também adquirindo conhecimentos especiais que ele sequer pode obter na Terra e modifica suas ideias. Nós temos o caso de André Luiz, por exemplo, que é notório como ele evoluiu no plano espiritual. Diante desse raciocínio, nós temos, então, a seguinte pergunta clara. Por que nós reencarnamos? Qual a razão de nós precisarmos reencarnar com todas aquelas afirmações anteriores? E eu ainda vou dar alguns motivos a mais para que nós não reencarnássemos, né? Nós temos um corpo na Terra que ele é muito denso, nós temos aí necessidades físicas, está aí escrito, sentimos dores, adoecemos, nós envelhecemos, e para muitos de nós, a maioria dos nossos entes queridos já passou para o plano espiritual. Então, com todas essas razões apresentadas anteriormente e agora, volta a pergunta que está no quadro para vocês. Por que nós reencarnamos? Nós precisamos responder essa pergunta. Na questão 86 do Livro dos Espíritos, nós precisamos sempre tomar o livro base da nossa codificação para todo o assunto espírita que é abordado, esse não seria diferente. Na questão 86 está escrito, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Importante essa pergunta. E a resposta é,
é incessante a correlação entre o mundo material e o espiritual. Ou seja, existe uma solidariedade entre as encarnações e também existe uma solidariedade entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa é a resposta que os espíritos trouxeram para Kardec. Eles são independentes, no entanto, há essa correlação entre ambos, né? Então, por que nós reencarnamos? Eu ainda não respondi a pergunta, né? Porque no plano espiritual nós podemos nos enganar sobre o que de fato somos. Podemos achar, por exemplo, que nós estamos numa condição até moral, na verdade, diferente do que realmente somos. Vamos pegar o caso, por exemplo, de duas pessoas que tiveram problemas de desentendimento quando estavam encarnadas. Vamos pegar já o caso que é bastante comum num planeta de expiações e provas, o problema do ódio. Duas pessoas que tinham esse tipo de sentimento quando encarnadas na Terra vão para o plano espiritual. Quando eles chegam no plano espiritual, nós não temos mais o corpo físico que nos prende, que nos limita pelos 5 sentidos. E no mundo espiritual, a depender também da condição do espírito, as sensações são mais aliviadas. Então, os dois espíritos lá recebem ensinamentos e confabulam. E eles combinam entre si para se ajustarem. Na verdade, informam que já se perdoaram e anseiam demais pela reencarnação. E aí fica a pergunta, será que perdoaram mesmo? Será que eles perdoaram entre si? Voltando para a tela. Essa questão do perdão precisaria ser verificada. Então, por que nós precisamos reencarnar? Nós precisamos reencarnar para sabermos de verdade o que existe dentro dos nossos corações. Nós temos um planejamento espiritual, e nesse planejamento espiritual nós concordamos com o gênero das provas que nos são apresentadas, mas quando nós reencarnamos, é quando de verdade nós vamos ver o que está nos nossos corações. Nós vamos ver de verdade o que realmente somos. Então, qual é o instrumento que Deus utiliza para saber realmente o que temos dentro de nós? A reencarnação. A reencarnação, então, é uma questão de justiça. E nós reencarnamos porque nós precisamos esquecer o passado, que é o vínculo com o tema de hoje. Nós reencarnamos num corpo denso, e o corpo denso faz com que nós esqueçamos do passado. Então, nós, esquecendo o passado, nós temos como sendo ele, o esquecimento do passado, a razão desta encarnação. Então, na doutrina espírita, nós temos esse conjunto, reencarnação e esquecimento do passado, trabalhando sempre juntos. E aí, quando nós reencarnamos, normalmente, segundo a literatura espírita, num grupo familiar mais ou menos parecido com o que tivemos em vidas anteriores, isso não é regra, mas de maneira geral nós reencarnamos nas mesmas famílias, normalmente com o mesmo grupo de espíritos, e normalmente também nos mesmos países, pelo menos, é assim que é o normal. Mas aí acontecem 3 coisas muito importantes, fundamentais, para que o esquecimento do passado seja providencial na reencarnação. Primeira delas, eu esqueço o que eu fiz para os outros em vidas anteriores. Eu também esqueço o que os outros, fizeram para mim. E, além de tudo, os outros esquecem, ou o outro ou os outros esquecem aquilo que eu possivelmente teria feito para eles. Isso é providencial para que nós possamos reencarnar com esse esquecimento do passado no mesmo grupo familiar e podemos prosseguir numa vida em conjunto, dada a lei de cooperação, a lei de sociedade, e podemos prosseguir todos na questão do progresso dos nossos espíritos. Então, voltando lá, nós temos na reencarnação, então, os atores, é como se fossem os atores de uma família voltando ao palco da vida. Muito se fala que a vida na Terra é uma escola. Isso não está errado, mas, na verdade, a escola
é no plano espiritual, que é a vida natural do espírito. Na Terra, na verdade, nós temos a vida como sendo laboratorial. Nós temos a parte teórica, nós temos a vida como sendo escola na Terra, mas também nós temos a parte prática. Todo mundo que passou aí por aula de laboratório, quando estudava, sabe que é um pouco diferente aquilo que se aprende sentado na carteira, lá com a professora ensinando na lousa, e quando você vai para o laboratório experimentar. É onde você realmente coloca à prova aqueles ensinamentos que você teve, no caso de nós aqui, ou na própria Terra, ou lá no plano espiritual, quando nós combinamos a nossa reencarnação. Então veja que tudo isso é bem ajustado pela providência divina. A providência divina trabalha as questões de misericórdia e justiça divina. Então, em relação ao esquecimento do passado, na justiça divina, ela oferece nós lembrarmos daquilo que é necessário. Então, nós reencarnamos, daqui a pouco nós vamos ver as características do esquecimento do passado, mas nós reencarnamos, segundo a justiça divina, com aquilo que nós precisamos nos lembrar. Mas, por misericórdia divina, nós temos também o esquecimento daquilo que podemos ou não devemos saber, que isso é providencial. Então, nós estamos diante de uma didática divina perfeita, nos impulsionando para nós trabalharmos sentimentos, rebeldias, as nossas insatisfações, nos oferecendo novas oportunidades de recomeço, num novo corpo físico, nos ajustarmos uns com os outros e com essa proteção do esquecimento do passado. Então, esse mecanismo de defesa faz com que nós apaguemos fatos muito traumáticos que nós não suportaríamos. A psicologia, isso não é espiritismo que eu vou dizer agora, mas a psicologia tem um campo que estuda essa questão de traumas que ocorreram com o indivíduo, né? Dizendo que o próprio, no caso aí eles dizem a mente ou o cérebro, bloqueia algumas coisas do sujeito que passa por alguma situação traumática. Então é uma defesa do organismo, isso no campo da psicologia. No campo do espiritismo, nós temos essa questão trabalhada pelo esquecimento do passado, né? Chico Xavier informava isso para todo mundo que vinha perguntar para ele, né? Uma vez uma mulher veio falar para ele sobre uma questão no campo da mediunidade, que ela queria desenvolver a mediunidade para poder ver espíritos bons, para poder trabalhar com mentores. E Chico respondeu para ela: minha senhora, quem vê o lírio também vai ver o sapo. O esquecimento do passado, ele é providencial, porque quando nós vamos buscar coisas no passado, nós vamos buscar todas as coisas. Nós não vamos buscar só as coisas boas. Nós temos muitos débitos, muitos resgates a fazer. E alguns deles nós não daríamos conta. Então é providencial que nós esqueçamos o passado. Então, voltando também nessa questão, nós temos no livro Nosso Lar, como por exemplo, falando de Chico, nós temos um casal, Dona Laura e seu marido, que eles têm permissão lá no plano espiritual para lembrar os últimos 300 anos de convivência juntos. Por quê? Porque antes de 300 anos, eles não teriam condições, naquele estado evolutivo que eles estavam, para poder fazer os ajustes necessários. Então, eles receberam lá uma magnetização para que pudessem abrir o passado, limitado a 300 anos, para poderem se ajustar. Vejam que coisa interessante aconteceu no livro há 2000 anos. O mentor Emmanuel, um dos maiores mentores que se tem registro, descreve o momento difícil que ele viveu naqueles tempos onde ele era o senador Públio Lentulus e acompanhou de perto, tentando até intervir junto a Pôncio Pilatos para que não houvesse o martírio de Jesus, até a sua lealdade a César foi questionada.
e ele relata isso no prefácio da obra há 2000 anos, e ali ele confessa que somente naquele momento que ele estava trazendo o livro através das mãos abençoadas de Chico Xavier, é que ele tinha condição de falar a respeito. Vejam que um espírito com a envergadura de Emmanuel, tendo dificuldade para falar do próprio passado dele. O livro foi escrito há cerca de 80 anos, e somente naquela época ele encontrou condições de falar sobre esse passado. E nós temos lá na mitologia grega a questão do Édipo, né, do mal de Édipo, que ele foi responsável por matar o pai e desposar a própria mãe. Está lá na mitologia, não tem a ver com o espiritismo, mas você vê que outros campos do conhecimento também trazem esse tipo de coisa em relação ao passado. Nós não conseguimos fazer sondagem quando nós vamos buscar o passado, mais adiante nós vamos ver um pouquinho mais isso, né? Então nós temos as questões de Nosso Lar e 2000 anos. Mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, ele é sempre a base das nossas explanações. Nós precisamos trabalhar sempre no que diz o Livro dos Espíritos, né? Por que o espírito encarnado, né, perde, no caso, a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Explica aquilo que eu comentei agora há pouco, que é uma didática divina perfeita para que essas coisas aconteçam, né? Eu não errei o slide, não. Nós temos aqui as questões do véu, né? Nós vamos ver a palavra véu do esquecimento. Se vocês repararem aí, cada noiva dessa usa um véu, e o que difere é que às vezes o véu é até removido, como da noiva ao centro, e às vezes o véu é mais fechado, às vezes o véu é mais aberto. Nós temos maior dificuldade, como nesse caso dessas duas noivas, para ver como são os rostos das noivas. Então, consequentemente, ela também tem dificuldade para ver o mundo afora, né? Os espíritos sempre usam expressões ou palavras dentro da nossa limitação de linguagem que mais se aproxima daquilo que eles querem tentar explicar para nós. E eles usaram a palavra véu, né, que nós conhecemos aí como, neste caso aí, o véu das noivas, né? Então, nós vamos entrar agora na questão das características desse esquecimento do passado. Primeiro, que ele não é exatamente um esquecimento. Na verdade, é uma ocultação. Nós ocultamos o passado, é diferente de esquecer. E esse véu, ele não é um blackout. Isso é muito interessante. O que nós temos, na verdade, é um calibre espiritual. É um dimensionamento correto que traz aquilo que nós podemos lembrar. Então, o que nós podemos lembrar passa pelo véu, e aí nós conseguimos enxergar no passado. E aquilo que nós não podemos ou não devemos enxergar, porque vai atrapalhar a nossa evolução espiritual, é bloqueado pelo véu. É por isso que o véu é individual. Cada um tem o seu véu. E dentro da própria encarnação, com a reforma íntima e a sua evolução, você tem condições de ir abrindo esse véu, para que você possa se valer mais das questões que estão lá no passado, nas reminiscências, né? Leon Denis usa um termo chamado de fulgores instintivos, tudo aquilo que faz parte, né? Manuel Filomeno de Miranda diz, nós somos herdeiros de nós mesmos, está tudo registrado no passado. Então existe uma ocultação e não um esquecimento, mas para acessar esse passado, nós precisamos ter condições de fazer isso. Como aquele casal no plano espiritual, que magnetizado foram para lembrar os últimos 300 anos, aqui também nós somos observados por quem cuida de nós, e quem cuida de nós não dorme. Então, os espíritos que estão trabalhando na nossa encarnação sabem da nossa condição. Então, eles vão trabalhar esse véu ao longo desta nossa encarnação presente, para que nós possamos dar conta sempre e nunca ter acesso a uma informação que nós não venhamos a suportá-la. E isso é individual. Então, tudo voltado para o progresso do espírito. A razão da encarnação é o progresso do espírito encarnado.
Esta é a única razão da encarnação e a necessidade que nós temos do esquecimento do passado. Porque tudo está gravado no perispírito, então, como eu disse, é só uma ocultação. Nós temos uma outra situação que também precisa ser lembrada, que é o desdobramento pelo sono. Né? Quando nós dormimos, nós afrouxamos os laços e nós adentramos na dimensão espiritual, ainda que nós estejamos ligados ao corpo de maneira parcial. Nesse momento que nós entramos na dimensão espiritual, nós precisamos trabalhar um pouquinho a questão da nossa preparação para o sono. Por quê? Porque nós vamos entrar na dimensão espiritual e, assim como aquele casal, nós também vamos receber ensinamentos, nós também vamos receber lições, vamos receber provavelmente magnetizações e nós precisamos estar preparados. É por isso que a doutrina espírita e toda a casa espírita pede para que você se prepare antes de dormir, para que você possa encontrar na dimensão espiritual os espíritos benfeitores ou aqueles seus espíritos afins, ainda que esteja encarnado ou não, que já tenham desencarnado, e que possam todos eles se ajudarem mutuamente para esse progresso espiritual. Fica então um convite da doutrina espírita que nós trabalhemos essa questão, né, dessa aceitação, dessas condições que nós temos, das provas da vida, né, aceite as suas provas. Nós estamos aqui para passar pelas provas ou até mesmo pelas expiações, mas nós só reencarnamos com essas provas na nossa programação porque nós damos conta dela, mas também precisamos fazer a nossa parte, até porque muitas vezes nós desviamos um pouquinho da rota e precisamos voltar contando com a ajuda dos amigos benfeitores. Então, o desdobramento pelo sono é um veículo muito bom para nós acessarmos o nosso passado, ainda que nós esqueçamos quando nós acordamos no dia seguinte. Quantas vezes cada um de nós não acordou numa manhã com uma solução de um problema que tinha na noite anterior e ele foi resolvido? Ensinamentos no plano espiritual. Todo mundo é médium, todo mundo desdobra e todo mundo vai trabalhar um pouquinho na dimensão espiritual. Precisamos sempre nos valer das orações na hora antes de dormir, ok? Então, voltando lá, a questão do sono, que nós temos tudo isso trabalhado dentro de nós. Essa questão do esquecimento do passado, como outras coisas também na doutrina espírita, muitas vezes tem um lado que é bastante difícil e precisa ser trabalhado. A mediunidade tem essas questões, o uso incorreto da mediunidade e assim por diante. Com relação ao esquecimento do passado, também acontece isso. Então é comum nós ouvirmos no meio espírita que alguma pessoa famosa, normalmente famosa, foi aquilo no passado. Esse tipo de curiosidade que eu chamei até de tolices. Nós temos credibilidade com esse tipo de coisa? Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer, passar pela peneira de Sócrates. Ela é famosa, né? Nós precisamos saber primeiro se alguma coisa é verdade. Depois, se ela tem bondade, se ela não prejudica ninguém. E depois, por último, ainda se ela tem utilidade. O que realmente eu estou escutando, ou aquilo que eu estou aprendendo, ou aquilo que está sendo vivenciado, primeiro, é verdade? Segundo, é bom para as pessoas, não vai prejudicar ninguém? E é útil? Porque se tiver utilidade, aí sim passou pelas 3 peneiras de Sócrates, e aí nós podemos dar algum voto para prosseguirmos com ela. Né? Então, essas perguntas que nós devemos fazer, quando a gente escuta isso, e com o advento da internet nos últimos anos, isso passou a ser quase que diário nas redes sociais. Perguntas que estão aí, que a gente precisa sempre fazer. Que tipo de pessoa destaque está se referindo? Né? Destaque em quê? Como foi trazida essa revelação? Quais foram os médiuns que trouxeram isso? Foi numa ambiência, numa casa espírita ou espiritualista que se obteve esse tipo de informação? Várias perguntas que nós podemos fazer para que nós sempre procuremos passar pelo crivo de uma segurança que há
para você trazer uma revelação espiritual. As revelações espirituais precisam ter uma finalidade útil, e elas precisam servir para alguma coisa, para o progresso de outras pessoas. Então, ficam sempre essas questões para serem analisadas e que nós saibamos separar o joio do trigo nesse mundaréu de informações que nós estamos recebendo quase que diariamente, se não diariamente. Então, a questão de serem edificantes, no sentido geral, é o mais importante. Nós vamos mostrar exemplos onde há uma certa relevância. Tem uma parte do movimento espírita que coloca de maneira segura que João Batista era o Elias, o profeta do Velho Testamento reencarnado. Interessante. Elias foi realmente um grande profeta. E João, o Batista, primo de Jesus, foi uma figura muito importante lá naquela questão antes mesmo do cristianismo nascente. Então, é uma informação importante porque ambos os espíritos trouxeram muita coisa boa para a humanidade. Né? Quando nós temos uma informação que Francisco de Assis seria uma reencarnação do outro João, o evangelista, também é muito interessante, porque Francisco de Assis foi uma figura ímpar numa época de Idade Média, onde a nebulosa corria em todo o mundo, principalmente na Europa, e ele foi o Sol de Assis, que clareou uma parte daquela nebulosidade toda que tinha. Então é muito interessante esse tipo de coisa, nos dá, e olha até hoje como nós temos seguidores de Francisco de Assis, não só no franciscanismo, mas casas espíritas seguem as questões de Francisco de Assis até hoje. Quando nós temos a questão de Joana de Ângeles, né, a mentora que estava com Divaldo até esses dias, é informado para nós, até foi por Divaldo oficialmente na Mansão do Caminho, que uma das encarnações de Joana de Ângeles foi a figura de Clara de Assis, aquela que foi companheira do grande Francisco de Assis. E quando Joana nos traz a série psicológica com 16 livros, através das mãos abençoadas que Divaldo teve até esses dias, e nos traz todo o conhecimento de todos esses livros, sabendo quem ela foi, as encarnações que ela teve, quem ela teve com companhia, e quem foram os companheiros dela em vidas passadas. Então eu tenho um universo de segurança para estudar todas essas 16 obras, como, por exemplo, Jesus e a Atualidade e o Homem Integral, as duas obras que abrem essa série psicológica dela, que é maravilhosa, eu recomendo a leitura, serve para todos. Então nós temos uma segurança nessa questão. Quando nós temos aí, no caso, exemplos edificantes, porém mais localizados. O grande Leon Denis escreve no livro Joana d'Arc, a médium, que ela seria uma reencarnação de Judas Iscariotes. Talvez, para os franceses, onde ela é heroína, tenha uma importância maior. Talvez não tenha importância em outros países, mas mesmo assim é edificante. Quando nós temos no Brasil o livro de Chico Xavier, trazido Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, trazido pelo espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nós aprendemos que a figura de Dom Pedro II, segundo Humberto de Campos, teria sido aquele centurião Longinos que teve a perfuração lá do corpo de Jesus no momento do martírio, e depois ele teve um trabalho muito forte no plano espiritual, e ele voltaria encarnações depois, ou pelo menos uma encarnação depois, como Dom Pedro II, que realmente foi um imperador muito caridoso. Então, são coisas interessantes para nós, brasileiros, não necessariamente para o mundo todo, né? Então, nós temos tudo isso analisado. A FESP está lançando, nesses dias, né, Lindas Vidas Passadas de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tem simplesmente o codinome de apóstolo da caridade no Brasil, juntamente com Bezerra de Menezes. Então, quando eu dou atenção para uma reencarnações passadas de Eurípides Barçanufo, eu estou entendendo o que esse espírito traz na bagagem
e tantos ensinamentos que esse nosso irmão praticou nos seus 38 anos de vida até 1918. Então veja que são exemplos edificantes ou de esfera mundial, como aqueles primeiros que eu citei, ou agora aqueles locais onde eu dei o exemplo do que ocorreu na França e o que ocorreu no Brasil também, com 2 exemplos. Ok? Mas, se não nos é, no geral, não é dado conhecer o esquecimento do passado, é uma pergunta também que sempre fazem para nós. Por que existem essas revelações? Bom, nós acabamos de ver revelações que têm um caráter edificante e coletivo. Então, serve para o nosso aprendizado e progresso da humanidade. O problema é quando não tem esse caráter edificante e coletivo. E aí nós precisamos tomar cuidado com as questões que nós vamos falar um pouco agora, que é sobre a vaidade e a fascinação. Um perigo nos ronda. No passado, principalmente, hospícios ou manicômios eram cheios de espíritos que acreditavam ter sido rainhas ou reis em outras encarnações. Nós não vamos entrar no campo aqui se a pessoa tem alguma questão obsessiva ou não. O fato é que acreditava-se nisso piamente, sem aquele crivo que eu coloquei antes, que é tão importante nós analisarmos. Por isso que se pede tanto para que estude, porque o estudo traz o aclaramento, e você está sempre rodeado de mentores que vão fazer com que você traga do seu subconsciente para o consciente informações mais ainda edificantes, para que você dê continuidade ao seu progresso. Muitos irmãos no passado estavam longe do estudo, longe de qualquer doutrinação, mas acreditavam, por alguma razão, nessa questão de que tinham sido figuras nobres no passado, o que levou muitos à loucura, e muitos ficaram internados em hospícios ou manicômios e perdendo praticamente uma encarnação. Mas isso não vale só para quem ficou nesses lugares terríveis, isso vale também para os médiuns invigilantes, aqueles que por vaidade entendem que estão recebendo espiritualidades fantásticas, né? E muitas vezes nós temos aí a fascinação, que é tão estudada nas casas espíritas. Precisamos tomar cuidado com essa questão para que a nossa finalidade no serviço mediúnico seja útil, né? Então, nós passarmos pelo crivo, contarmos com uma casa espírita onde tem reuniões mediúnicas com bastante qualidade, dirigentes preparados, a espiritualidade a postos para colocar os médios no trabalho edificante. A grande verdade é que nós mesmos podemos consultar o nosso passado, né? Nós ficamos ansiosos, aí, como está escrito, em descobrir o que fomos com o intuito de fazer uma cola. Nós temos esse hábito de tentar fazer uma cola para passarmos nas provas da vida. Então, se você quer descobrir o seu passado, observe as suas tendências, os seus anseios. Todos nós sabemos quais são as nossas virtudes, não precisam as outras pessoas dizer para nós. Por outro lado, também todos nós sabemos quais são os nossos defeitos, que predominam em nós. Ou seja, que tipo de existência cada um de nós tem. Se a pessoa não admite, é por algum orgulho, mas no fundo todos nós sabemos o que somos. Então nós mesmos podemos consultar o nosso passado, né? E nós temos essa questão que nós precisamos perceber o hoje, né? Perceber o que nós pensamos, perceber aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sentimos e que nós não temos nem mesmo coragem, muitas vezes, para dizer para as outras pessoas. Isso não é um problema. Isso não... Daqui a pouco nós vamos falar um pouco dos erros da vida. Não é exatamente esse que é o problema. O problema é o reconhecimento primário que nós temos essas questões e que nós precisamos trabalhar, tanto em termos de pensamento, como em atos e como em sentimentos, né? Então, estudando o nosso presente, nós podemos deduzir como foi o passado. Nós não precisamos de consulta
a ninguém sobre o nosso passado. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas fica a pergunta, posso saber o passado em alguns aspectos? Porque eu quero saber sobre o passado, eu tenho livre-arbítrio e eu quero. Você pode, desde que sirva de estímulo para o seu crescimento. Nunca para satisfazer uma vaidade. Se você estiver no caminho de crescer, você pode pedir, inclusive, para o seu guia espiritual, para os mentores da casa que você frequenta, para que você tenha informações maiores sobre aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles desejos, principalmente os difíceis que rondam o seu dia a dia. Trabalhe isso em você para que você tenha o merecimento de conhecer pequenas coisas que vão ser reveladas sobre o seu passado, mas para o seu crescimento, jamais para satisfazer a sua vaidade. O grande problema do passado está aí, eu não errei o slide, não. Muitas vezes na vida, até aqui na vida terrena, nós temos como sondar as coisas antes de escavar. Isso acontece na engenharia, lá hoje todo mundo faz os trabalhos de sondagem de terrenos, só citando um exemplo, não há sondagem prévia quando você vai escavar o passado. De novo lá, Chico Xavier que deu resposta para aquela pessoa, quem vê o lírio também vai ver o sapo. Então quando você escava, você literalmente escava às cegas, se você não tiver um acompanhamento adequado, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então fica aí, de novo, o Livro dos Espíritos para colocar um norte nisso, Sempre o Livro dos Espíritos, muito importante consultar. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre os Espíritos responderam para Kardec. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. É aquilo que eu disse anteriormente. Nós temos informações sobre o nosso passado, é só nós observarmos o nosso presente. E se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Isso é o que está escrito no Livro dos Espíritos, E outra questão, que também é muito importante, é um ponto para se destacar, por que o esquecimento do passado não constitui uma dificuldade para a melhoria do espírito encarnado? No começo lá eu coloquei que muitas pessoas que não são espíritas nos colocam às vezes em algum checkmate. Mas vocês acreditam na reencarnação, falam de passado, aí fala do esquecimento do passado, seria mais fácil lembrar do passado para não repetir o mesmo erro. Não é verdade. Nós passamos, como nós sabemos, por provas que são coisas inéditas que acontecem na nossa vida, e nós combinamos isso na dimensão espiritual antes de reencarnar, o gênero das provas, e nós passamos também pela expiação. Uma palavra, às vezes, que causa um pouco de um certo transtorno, mas nós temos que lembrar apenas como uma expiação, como uma segunda oportunidade de reajustamento. Porque o objetivo sempre, seja da prova ou seja da expiação, é a reparação ou visando o progresso do espírito. E Deus, em sua infinita misericórdia, jamais traria para nós o esquecimento do passado se nós precisássemos lembrar de alguma coisa, principalmente saber que se o que nós estamos enfrentando é uma prova e expiação. E por que isso não tem importância? Porque a solução de ambas é a mesma. A resignação. Nós devemos aceitar as nossas provas. Deus nos concede tudo o que precisamos para seguir em frente. Então, com a resignação, que é aceitar as provas da vida, nós vamos enfrentar, seja a prova ou seja a expiação, vamos passar por elas e muitas vezes não vamos saber se algo que nós estamos enfrentando tenha sido uma prova ou uma expiação. Nós falamos muito sobre o passado, mas eu gosto muito de Leon Denis quando ele fala sobre o tempo presente. Nós temos um hábito de ficar buscando no passado alguma razão para que nós sejamos alguma coisa, principalmente quando nós temos alguma vicissitude. Nós temos o hábito de culpar o passado, aquele que nós não lembramos. E o convite da doutrina espírita é que você olhe a encarnação presente.
porque a encarnação presente ela também tem o seu passado. Principalmente para quem já caminhou aí algumas décadas, nós temos uma história que nós podemos observar bastante. A encarnação presente, a atual, é a melhor encarnação do Espírito. E Deus nos concede a cada dia novas oportunidades para que nós trabalhemos isso. E, todo dia nós temos aí uma página nova nesse livro da vida espiritual, que é ali a vida imortal que nós temos. Então, aquilo que nós colocamos nessas páginas vai ser por nossa conta. A assistência vamos ter em todo momento, mas nós precisamos trabalhar o que nós vamos colocar nessas páginas em branco. Isso cabe a nós, para que nós não nos arrependamos. Chico Xavier tem uma frase famosa, que a questão mais aflitiva do espírito, quando desencarna e toma consciência, é a questão aflitiva da consciência do tempo perdido. A reencarnação é uma coisa muito séria, tanto para os espíritos que nos assistem, como para nós que estamos reencarnando. Nós não devemos perder oportunidades valiosas na vida, fazermos valer a reencarnação. Para isso nós temos várias ferramentas, não é só no Espiritismo, nós temos ferramentas em vários lugares, e nós precisamos nos valer sempre disso, para que nós possamos, quando o dia que nós fizermos a passagem, lá no plano espiritual, nós tenhamos consciência de que a encarnação, aquela última encarnação, valeu a pena, e que nós, ainda que nós não tivemos sucesso absoluto, nós passamos na maioria das provas. E naquelas que nós tivemos como expiação, que muitas vezes nem sabemos se foi expiação ou não, que também nós as vencemos. Então tivemos uma encarnação vitoriosa. E é isso que a divindade quer de nós. Quer de nós que nós sejamos hoje melhores do que ontem, mas que amanhã nós venhamos a ser melhores do que nós somos hoje. Então, esse olhar para a atual existência, ele é muito importante, Então, aquilo que nós fomos no passado, nesta encarnação, fica essa pergunta: qual a melhor maneira de nós superarmos essas lembranças desagradáveis das coisas ruins que praticamos nesta existência atual? Porque o olhar é para essa existência atual. Nós temos a questão de que os erros cometidos na vida não são o mais importante. No planeta de expiações e provas, cometer erros é normal. O problema começa em não admitir que há o erro. E é uma questão de trabalhar a humildade. É uma das coisas, inclusive, que o Evangelho traz. E, principalmente, o tempo que nós levamos para reconhecer esse erro. Nós não devemos reconhecer o erro muito tardiamente, porque nós temos uma limitação de vida física aqui na Terra. E depois que nós reconhecemos o erro, vem uma segunda etapa. A velocidade que nós empregamos para reparar esses erros. Nós temos tudo o que é necessário para que nós façamos essas reparações. Primeiro, o reconhecimento dos erros. E depois a reparação. E Joana de Ângeles, a grande mentora de Divaldo, chama a atenção que aquele sujeito que fica com o hábito de colocar a culpa no passado, de outras vidas, das coisas que estão acontecendo com ele está redondamente enganado. Segundo Joana de Ângeles, por volta aí de 75% das nossas questões são sempre relacionadas a esta presente encarnação, a atual encarnação. Então nós não devemos, conhecendo aquilo que Joana trouxe, nós vimos o repertório dela, realmente é uma grande mentora, nós precisamos observar isso e admitir que nós temos nessa encarnação muita coisa para trabalharmos e não ficarmos culpando o passado. Vem aquela frase famosa, Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Alguns atribuem a Chico Xavier, tem outros autores, outras personalidades que atribuem a outras pessoas. Mas o que importa é a transmissão da frase, o que a frase representa. Nós podemos sempre evoluir
a partir do ponto em que nós estamos, aproveitando sempre a atual encarnação com aquelas questões colocadas anteriormente. Primeiro reconhecendo o erro e depois trabalhando a sua superação. Ferramenta maravilhosa que nós temos, que são os evangelhos de Jesus, né? Veja que eu não colocando só o evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todos os evangelhos, então isso serve para quem também não é reencarnacionista, já que nós estamos falando de um olhar para a atual encarnação. Nesse momento a gente estende o convite para quem não é reencarnacionista, né? O Evangelho de Jesus é a verdadeira cola que nós temos, que está disponível, o livro da vida. É o verdadeiro roteiro que nós temos para seguir. Não existe nenhuma situação de qualquer espírito encarnado num planeta de expiações e provas, e talvez no mundo de regeneração também, que não esteja a solução encontrada, né, contida nos evangelhos de Jesus ou no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as situações que nós vivemos, que nós estamos vivendo agora e ainda vamos viver, estão de alguma forma inseridas no Evangelho, que é o grande roteiro, o livro da vida. Muitas vezes nós estamos num estágio evolutivo que não nos permite enxergar ali a resposta. Mas nós vamos progredir, estudando, nos aprimorando. E pode ser que numa segunda, terceira, quarta leitura, que seja mais para frente, anos depois, nós venhamos a descobrir. Porque a nossa evolução faz com que aquele véu, não é só o véu do esquecimento do passado, mas também aquilo que está no subconsciente venha para o consciente, porque nós já temos utilidade para isso. Então, estudando novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro indicado, inclusive, para que seja feito o Evangelho no lar, e como o Evangelho no lar é constante, nós acabamos indiretamente sempre estudando o Evangelho segundo o Espiritismo mais de uma vez, se fazemos o Evangelho no lar. Então nós temos toda esse ferramental que está contido nos Evangelhos de Jesus ou no Evangelho segundo o Espiritismo para nos elevarmos moralmente e intelectualmente, progredirmos e enfrentarmos melhor as provas da vida nesta encarnação. Sobre, ainda para fechar essa questão da existência atual, tem aquela frase da música lá da banda Roupa Nova, que está na novela A Viagem, que está sendo reprisada. Algumas pessoas sempre perguntam se ficar lembrando do passado nesta encarnação tem algum problema. Não, desde que sejam coisas boas, né? Então está aí a frase famosa, que todo mundo conhece, da música, que não há problema nenhum em lembrar das coisas do passado, desde que isso faça bem. De uma maneira muito clara, vamos sim dar valor àquilo que fez bem e que faz bem até hoje lembrar do passado. Situações, pessoas, enfim, não importa. Mas nós podemos nos valer sim das lembranças do passado, porque, inclusive, a questão da saudade é bastante presente na criatura humana encarnada num planeta de provas e expiações, é sempre inevitável. Mas nós temos sempre aquilo que é perigoso no campo da mediunidade, em outros campos da doutrina espírita, e também nós temos a questão da procura do passado de uma maneira mais forçada. E o que o Espiritismo pensa a respeito dessas terapias passadas feitas por alguns terapeutas, evidentemente. A verdade é que o Espiritismo não proíbe nada. E, além de tudo, o Espiritismo, para começar, respeita todos os ramos do conhecimento. Mas adverte. Advertir não é proibir. Que isso tem as suas consequências e pode trazer desequilíbrios para a criatura que está procurando isso. Na verdade, nós precisamos admitir que conhecer o passado de maneira forçada, sem o merecimento,
Porque esta é a questão. Nós não estamos numa questão de merecimento, nós estamos forçando, fazendo aquela escavação sem a sondagem prévia, que eu disse que não existe. Os espíritos dizem que não existe. Porque isso vem naturalmente conforme o merecimento da evolução moral e intelectual da criatura humana. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós decidimos pelo livre-arbítrio escavar o passado, nós estamos, em parte, desrespeitando as leis de Deus. Porque o natural, o Espiritismo estuda o natural. O natural é o divino. E o divino, naturalmente, é que nós esqueçamos o passado, pelas razões apresentadas lá no começo. Então, nós precisamos entender que a busca forçada do que fomos no passado, em encarnações passadas, é, sem dúvida, pelo menos em parte, um desrespeito às leis divinas, que são as leis naturais. E também nós precisamos separar, a título de ilustração, as diferentes regressões que existem por aí. Nós temos regressões que são na atual encarnação, alguns terapeutas fazem isso, alguns terapeutas levam a criatura humana dentro da própria encarnação para a juventude ou para a infância. Eles criam um termo lá que não é espiritismo isso, eles criam o termo que é buscar a criança ferida. Então o sujeito vai lá, volta para o passado na própria encarnação, se resolve com aquela criança ferida, e aí volta e fica tudo bem. Como eu disse, o Espiritismo respeita os conhecimentos, todos os ramos dos conhecimentos. A psicologia é um ramo respeitadíssimo por todos nós espíritas. Inclusive nos atendimentos fraternos das casas espíritas, apesar de não ser um consultório de psicologia de maneira nenhuma, nós temos algumas menções de coisas psicológicas que são trabalhadas bem levemente para que a pessoa seja encaminhada, orientada adequadamente. E a outra coisa que existe também no mercado é essa questão da regressão de vidas passadas. É um assunto bastante delicado, onde você realmente vai escavar, e a gente vai ver algumas características disso para tomar cuidado. Veja só aí a imagem que eu trouxe, né? Como é que está o olhar dos cidadãos aí que estão atravessando uma regressão de vidas passadas, né? O espanto que mostra, como diz Chico Xavier, quem vê o lírio também vai ver o sapo. Então, nós temos que tomar cuidado com essa perigosa procura forçada do passado. Emmanuel diz, né, que só seja feita em caso de absoluta necessidade. E agora é importante, com um profissional que entenda do assunto, porque não basta encontrar pessoas que procurem os nossos problemas e encontrem os nossos problemas. Isso está cheio. Pessoas que descobrem o que nós temos. Mas, no fundo, nós não estamos preocupados em descobrir o que nós temos. Nós estamos preocupados em solucionar um problema que nos aflige. Então, o que se verifica no mercado, vocês devem se lembrar que na época da pandemia, era uma explosão de coaches para tudo quanto é lado, no Brasil afora e talvez no mundo. Era coach oferecendo trabalhos. E esses trabalhos de procura do passado também foram oferecidos. Então, essas pessoas, é a observação que cada um tem que fazer uma reflexão para si próprios. Essas pessoas que, através de suas técnicas terapêuticas, elas procuram e elas encontram os seus problemas. Elas são as mesmas pessoas que vão solucionar os seus problemas? Ou eles só vão deixar os seus problemas em suas mãos? Essa pergunta nós temos que fazer sempre quando nós vamos trabalhar com algo onde a espiritualidade amiga esclarece claramente que nós não devemos fazer isso sem que haja o merecimento. Isso vem de maneira natural, sendo revelado por nós. Mas existem algumas entidades que trabalham isso. A Associação Médico Espírita, que tem no Brasil todo, e também tem no estado de São Paulo, trabalha essa questão das regressões de vidas passadas. Bom, para começo de conversa, eles são médicos.
Então, tem muitos que são psiquiatras. Então, há um juramento, há todo um estudo, e essas pessoas são preparadas. E também são espíritas, conhecem, em princípio, as coisas doutrinárias. Então, em princípio, se alguém decidir por fazer isso, que procure entidades que trabalhem isso de maneira séria, responsável, como diz Emmanuel, com profissionais adequados, numa ambiência que talvez não, certamente deve contar com mentores, porque se eles são espíritas, devem formar grupos de trabalho, e onde está 2 ou 3 lá em nome de Jesus, eles devem orar, mentores trabalham. Então, em princípio, aparentemente, é uma situação muito mais de resguardo do que se fazer isso de maneira sem a proteção de uma casa espírita ou espiritualista, onde haja realmente profissionais muito sérios que trabalhem isso. Para vocês terem uma ideia, tem vários departamentos da AME São Paulo que trabalha tanto a parte de estudo, enfim, é uma entidade bem grande que existe há muito tempo, profissionais sérios e que estão trabalhando essas coisas, né? Tem até uma das pessoas que é de lá de dentro, essa pessoa chamada Maria Júlia, é uma médica, ela é espírita e ela escreveu um livro, Vivências Passadas em Reconstruções Terapêuticas, né? Então, o livro é muito elogiado e fala que ela dedicou a vida toda, já começa por aí, a vida toda trabalhando com essas questões. Então, em princípio, é uma situação mais segura para que todos nós, se decidamos procurar algo do passado, tenhamos quem possa nos ajudar, caso nós tenhamos problema, venhamos a ter problema com essas revelações de maneira forçada. Né? Essa questão também que é muito colocada e também é muito divulgada é a questão da constelação familiar. Isso não é espiritismo, é esse camarada Bert Hellinger que trabalhou isso a vida toda. Ele desencarnou recentemente, ele não era espírita, não tem nada a ver com o espiritismo, ele trabalhou isso bastante. É um psicoterapeuta que classificava o indivíduo de várias maneiras. Ele foi o criador do termo constelação familiar, mas não é a mesma coisa, necessariamente, que Divaldo Franco trouxe através da benfeitora Joana de Ângeles, falando de constelação familiar, onde ela trabalha muito as questões de família. Né? Nós não temos tempo aqui para discernir a respeito disso, mas é importante saber que, às vezes, o mesmo nome é trabalhado de maneira diferente. Joana tem um compromisso muito sério com Jesus, muito sério com a doutrina espírita, e então, se alguém quer ler, conhecer alguma coisa sobre a questão da constelação familiar, eu, como trabalhador tarefeiro na doutrina dos espíritos, recomendaria que se lesse o livro Constelação Familiar, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, para encerrar a nossa conversa, eu trago algumas frases que nós temos aí de alguns mentores que nas suas obras citam situações que acontecem, principalmente nas obras de Chico Xavier, lá do André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, e também em alguns livros avulsos, como esse de Respostas da Vida, onde André Luiz diz: guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Né? Nós precisamos trazer do passado suas lições, e não aquela carcaça que ficou lá no passado, que inclusive vale para esta encarnação, porque conforme nós vamos evoluindo e o nosso perispírito vai se sutilizando, nós já não somos mais o que éramos ontem. É um novo nós, um novo cada um de nós, que existe a cada dia, conforme a nossa melhoria. Chico Xavier também diz: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. A árvore lança as folhas mortas, novas folhas vão surgir, que vão dar sequência à vida. E é isso que nós precisamos fazer com as sombras do passado.
lembrando que nós temos todo um futuro pela frente. Passado é lição para refletir, não para repetir. Poeta Mário de Andrade, nunca foi espírita, escrevendo isso em suas obras. E o famoso Roy Bennett, que escreveu vários livros, tem essa frase também que é muito boa: o passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. O passado é um lugar de aprendizagem, não um lugar de vida. Então, desta maneira, nós procuramos trazer as questões que envolvem a reencarnação, o esquecimento do passado, as bênçãos que nós temos durante todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida, nós somos acompanhados. A espiritualidade está sempre muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. No momento que nós estamos, nos momentos difíceis que nós estamos vivenciando, nós temos o hábito de imaginar que nós estamos sozinhos. Nós não estamos nunca sozinhos. Os benfeitores espirituais estão sempre do nosso lado, sempre prontos para entregar para nós aquilo que já está disponível. No entanto, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar os nossos pensamentos, procurar, como eu disse, no livro da vida, no Evangelho de Jesus, as soluções para as nossas angústias, para os problemas que nós estamos enfrentando. E mais do que isso, nos valermos da oração. A oração é uma ferramenta muito forte. A oração, ela faz com que nós fechemos um guarda-chuva, porque o nosso psiquismo é como se fosse um guarda-chuva aberto. O guarda-chuva aberto nos protege da chuva. O nosso psiquismo em relação à oração é isso, nós fecharmos o guarda-chuva para que as bênçãos que já estão disponíveis para nós, por toda a espiritualidade amiga, derrame sobre nós. Façamos então a nossa parte, vamos validar, vamos fazer valer a atual encarnação, deixando no passado o que é do passado e, como diz Joana de Ângeles, as coisas da vida nunca são aquilo que existe no passado, é sempre o que está no presente com um olhar no futuro. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e até uma próxima. Um grande abraço. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.